Anualmente, a tuberculose mata 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo. O Brasil registra 1/3 dos casos da doença nas Américas. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais casos de tuberculose no país e o primeiro em mortalidade, de acordo com o boletim epidemiológico da tuberculose do Ministério da Saúde. A meta da Organização Pan-Americana de Saúde é que a tuberculose seja eliminada nas Américas até o ano de 2035. Porém, a pandemia de Covid-19 pode ter atrapalhado esse cenário. Durante a pandemia, a gente teve muita dificuldade de fazer isso, porque as pessoas não estavam saindo de casa, as pessoas estão... O serviço de saúde não pôde se dedicar a fazer isso, então os profissionais estavam muito ocupados, né, mobilizados com a pandemia, e a gente teve muita dificuldade. Uma boa parte dessa piora em alguns bairros da cidade está muito relacionada ao efeito da pandemia, né, porque as comunidades sofreram mais em todos os sentidos, mas elas perderam também muito do acompanhamento de saúde que elas tinham. Também por conta disso, o sistema de saúde pública teve que se focar no acompanhamento da Covid. Jorge explica que as altas taxas da doença estão relacionadas com a desigualdade social do Estado. Pessoas privadas de liberdade e moradores de favelas acabam sendo os mais acometidos pela doença. É uma doença de transmissão respiratória e também muito relacionado às condições sociais, né? Condições de IDH, condições de moradia, de emprego. Todos os países que controlaram a tuberculose, muitas vezes controlaram a tuberculose mesmo antes das medicações, porque eles tiveram um desenvolvimento social importante. A transmissão da doença ocorre principalmente em locais onde você tem muitas pessoas em poucos metros quadrados de área. E a gente sabe que as pessoas que estão sofrendo mais por problemas sociais e econômicos, elas se alimentam pior, elas têm mais estresse, e isso facilita que, no momento que elas são infectadas, que a doença se desenvolva. Para o pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, Paulo Vitor Viana, a maneira mais eficaz de diminuir as taxas de tuberculose no estado do Rio deve partir de uma mudança estrutural. Deveria ser diminuído, né, o número de pessoas por mesma cela, por exemplo, dentro de um presídio. A gente sabe que isso é um problema que precisa ser enfrentado, de difícil solução, né, que é uma população que cada vez mais, né, no contexto do país aumenta, né, o número de privados de liberdade tem aumentado, só que a gente acaba tendo que não tem a construção de novos presídios, né, presídios mais adequados, com a melhora da circulação, com janelas, algo que facilite a entrada da luz solar, a circulação de ar. Outro problema que pode ter influência no aumento de casos da doença é a queda na vacinação nos últimos anos. O prognóstico é a tendência de aumento de casos de tuberculose nos próximos anos, pelo menos até 2025. A vacina BCG é a primeira vacina, né, que é ofertada, né, para todo cidadão brasileiro assim que nasce. É uma vacina que protege contra as formas graves da doença, da tuberculose, né, que é aquela forma disseminada ou até mesmo a meningia, que acomete as crianças até os 5 anos. Então, a BCG ela garante uma proteção para a criança até o 5º ano de vida. E o país tem passado recentemente por racionamento das doses, né, de BCG, por várias dificuldades, né, entre elas dificuldade na aquisição, né, de lotes, né, de importação dessa vacina que vem da Índia, e também por conta do fechamento da nossa única fábrica que tem no Brasil, né, de produção da vacina BCG, que era a Fundação Ataulfo de Paiva. Ela está interditada pela Anvisa, né? Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio informou que o plano estadual tem como meta detectar por ano 90% dos casos estimados. Além disso, firmou um projeto junto com o Ministério da Saúde e o OPAS para promover ações nos municípios de controle e erradicação da doença. Sobre o racionamento de doses da BCG, a Secretaria não respondeu.